Então, como eu estava dizendo, as pessoas acreditam que para ter dinheiro nós precisamos suar bastante, precisamos trabalhar 24 horas por dia, 48 horas, 72 horas por, sei lá, né, sem parar. E não damos, inclusive, atenção suficiente para a nossa família, para os nossos cônjuges, para parceiros, né? Porque de alguma forma nós queremos que se nós não nos matarmos de trabalhar, nós não conseguimos alcançar o que nós gostaríamos de alcançar. Né? De alguma forma nós acreditamos que essa prosperidade, essa bonança, essa abundância e todas essas coisas que nós ansiamos ter, que nos foi colocado na mente inclusive, né? Elas só podem vir com um trabalho duro e árduo, e sem isso não temos como. Acontece que só aquilo que nós olhamos como meta financeira ou status de vida já não são coisas da nossa própria cabeça. Né? Eu quero te desafiar a pensar comigo. Tente pensar comigo. Você acha que você nasceu querendo o que você tem desejado? Será que você nasceu desejando um carro? Será que você nasceu desejando uma vida do jeito que você quer viver? Será que você nasceu desejando ganhar 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares? Logicamente não, né? Todos nós fomos ensinados, fomos instruídos a desejar essas coisas. Fomos ensinados de que para viver a vida dos nossos sonhos precisamos ganhar 1 milhão de dólares. Para vivermos confortavelmente precisamos ter uma casa de X cômodo, X quarto, precisamos ter uma abundância tal e tal e tal. Tudo isso nós fomos ensinados desde criança, enquanto nós fomos crescendo ao longo do tempo, nossos pais, parentes, pastores, políticos, todos esses que tinham um certo poder na sociedade, que também tinham poder sobre nós, professores inclusive, né? Principalmente professores. Então todos esses foram nos ensinando, nos mostrando a partir de palavras, a partir de ações, exemplos de que para viver em condições, para viver do jeito que gostaríamos de viver, temos que ter a coisa tal e temos que fazer a coisa tal. E nós fomos crescendo com essa mentalidade. E hoje nós acreditamos piamente que se isso não acontecer, acreditamos piamente que se nós não termos o 1 milhão de dólares que nós fomos ensinados no passado, se nós não termos a casa de 4 cômodos, se nós não temos o carro vermelho, Ford ou Tesla, se nós não termos, sei lá o que você aprendeu, nós não estamos realizados na vida. E antes de qualquer coisa, sem querer ignorar a importância do dinheiro, antes de qualquer coisa, eu sempre digo às pessoas, antes de você né, começar a fazer essas coisas, a busca dos teus sonhos, das tuas realizações, das metas e todas as outras coisas mais, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar a si mesmo, é fazer uma análise, né? Você tem que saber que as coisas que você busca não são uma condição sine qua non de vida. São coisas da tua cabeça, ok? São coisas que você deseja. Não são coisas que determinam a tua saúde mental, a tua saúde né, normal, né, do corpo. Não são coisas que determinam quem você é e quem você não é. Tudo isso você pode determinar. Isso está sob o teu controle. Agora, o buscar riqueza, buscar abundância, buscar prosperidade,
são coisas que são acréscimo da vida. São acréscimo da vida. São coisas que você acrescenta na tua maravilhosa vida para apimentar ela, para poder ter mais proporcionalidade, mais liberdade, para poder viver de um jeito mais adaptado ao mundo real, ou melhor, ao mundo em que nos encontramos. Mas você percebe que, se você fazer a pergunta a ti mesmo, você percebe que, se você vivesse sozinho na Terra, vamos supor, eu quero que vocês me respondam nos comentários, inclusive. Imaginemos que você viva sozinho na Terra. Você está sozinho nesta Terra, ok? Você e você mesmo. Será que você, vivendo sozinho na Terra, você se preocuparia em ter um carro, em comprar um Tesla, em comprar um iPhone, em ser o homem mais rico do mundo, em conduzir o carro mais caro do mundo, em pôr o relógio mais caro do mundo? Você se preocuparia isso se vivesse sozinho na Terra? Me responda nos comentários. Se você fosse a única pessoa que estivesse nessa terra, você se preocuparia com isso? Por que que Adão não tinha um iPhone? Não, vamos melhor. Por que que Salomão, o homem mais rico que pisou na terra, não construiu um avião? Por que que ele não tinha um avião particular? Por que que ele não tinha um Tesla? Por que que ele não tinha uma Ferrari? Por que que ele não tinha um Lamborghini? Por que que ele não usava um iPhone? Por que que não tinha helicópteros particulares? Por que que Salomão não tinha essas coisas? Então, isso significa, se aquilo que você faz pressão a ti mesmo para buscar, não está vindo até você, é porque você está olhando nisso como se fosse a coisa mais importante da tua vida, inclusive mais importante do que a tua própria vida. Só que aquilo que vem com o tempo, não é o que se faz mais importante do que a vida, é algo que se torna necessário para a vida naquele tempo. Porque se é algo que não existe em todos os tempos da humanidade, então não é algo sine qua non para a vida humana. E se não é algo sine qua non para a vida humana, significa que você consegue viver sem ela. E se você consegue viver sem ela, ela não determina quem você é ou quem você vai ser, nem sequer determina a tua condição de saúde. A partir desse momento, você começa a tirar a pressão sobre você em conseguir essas coisas. E é exatamente nesse ponto em que essas coisas vêm até você. Atenção, eu não estou dizendo que não se deve ter essas coisas. Não estou dizendo que não se pode querer ter um carro, ser o homem mais rico do mundo. Não, você pode desejar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Mas as pessoas, hoje, 98% das pessoas, não conseguem o que elas querem porque elas põem isso como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Inclusive, melhor, mais importante que a própria vida. Quando você faz isso, você está jogando uma pressão sobre você. E você está impedindo com que a coisa que você deseja venha até você. Quando nós começamos a agir como se nós não tivéssemos mais nada, como se aquilo fosse a única coisa, o nosso cérebro entende que nós não temos aquilo. E essa interpretação de que nós não temos aquilo faz com que emitemos ao campo uma onda vibracional de energia que vai se comunicar com o universo. Essa onda vibracional de energia vai dizer para nós, para o universo, que nós não temos aquilo. Então, essa emoção é a emoção da falta. Se você está em falta de algo, você não consegue alcançar essa coisa, porque o universo ele vai sempre reagir àquilo que você sente, às suas emoções. Entende? Então,
A preocupação em ter aquilo que você busca faz com que essas coisas não venham até você, inclusive em pequenas coisas. Então, essa teoria da preocupação é o contraste da teoria do desapego. Por que que nós, quando observamos a nossa volta, nós olhamos que existem pessoas que não fazem nada de nada para ter algo, mas parece que essas coisas procuram elas. São pessoas que não fazem muito esforço, não se esforçam muito, não fazem tipo, não estão sempre à procura dessa coisa, mas parece que as coisas estão à procura delas. E você que está sempre ralando para ter o que você, o que, para ter essas coisas, para ter bens, para ter resultados, você não está tendo essas coisas. Parece que cada vez que você se esforça para conseguir isso, essa mesma coisa foge de você. Mas aquele que nem sequer está fazendo nada para tê-lo, tem isso com abundância. Não se trata de injustiça, se trata simplesmente de harmonia, conexão. O que acontece? O universo tem leis e a mais primordial e principal lei do universo é recepção, ampliação e receber, ampliar e devolver. Vamos falar desse jeito, né? Queria falar é um termo, mas acho que esse termo não existe no dicionário. Então, a primeira lei do universo, receber. O que ele recebe? Ele recebe a emoção que você estiver a sentir. Quando você estiver a sentir uma emoção, significa que você tem um pensamento na tua cabeça. Esse pensamento, ele vem por causa dos quê? Das crenças que você obteve ao longo do tempo. Quando nós éramos criança, nós fomos ensinados muitas coisas a respeito de várias áreas da vida. Então, essas coisas que fomos ensinados a respeito de várias áreas da vida, por exemplo, todos nós temos conhecimento sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre espiritualidade, temos conhecimento sobre amor, ódio. Há pessoas que, se você lhe chama essa hora burra, desculpa o termo, só para exemplificar, se você chama alguém burra agora, há pessoas que você chamando esse nome para ela, ela é capaz de vir até você e te dar uma porrada daquelas, entende? Há pessoas que se sentem muito ofendidas por isso. Assim como também há aquelas pessoas que você chama burra para elas e elas estão nem aí com isso. Para elas é como se não tivesse acontecido nada. Então, tudo isso tem a ver com o significado que elas têm, que elas deram a essa palavra. Se calhar pessoas que no passado sofreu tanto bullying, né, que esses termos para ela já não fazem sentido. Ela criou uma resistência tal que não se sente mais abalada por esses termos. Assim como tem outras que também podem sofrer bullying e esses termos ainda os abala tanto. Então, cada pessoa tem um significado diferente em cada coisa, de acordo com aquilo que aprendeu no passado. E isso vale para nossas áreas. Inclusive, a nossa própria mente, ela não é nada mais, nada menos que um conjunto de crenças, um conjunto de conhecimentos divididos, neuralmente falando, em diversas áreas. Então, existem redes neurais no nosso cérebro que tem a ver com religião, existem redes neurais no cérebro que tem a ver com igreja, existem redes neurais no cérebro que tem a ver com relacionamento, e essas redes neurais elas estão organizadas com informações que vão de acordo a essa área. Então, tudo que você sabe sobre religião, sobre crença, sobre relacionamento, sobre riqueza, tudo isso você aprendeu. Alguém ensinou você. A vida que você leva, os resultados que você tem, são provenientes das crenças que você possui. Então, essas crenças vieram de alguém do passado que te ensinou como se deve viver rico, como se deve viver pobre. Então, por isso é que quando nós queremos, né, alcançar um resultado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar as crenças que nos faz ter os resultados que nós já temos. Quando nós conseguimos encontrar as crenças que nos faz ter os resultados que nós já temos, a partir dali ressignificamos elas e começamos a instalar novas crenças. E eu quero dizer aqui algo muito forte. Não tem como você obter resultados diferentes em uma
área da vida, se você não substituir os arquivos mentais que te fazem ter os resultados que você já tem, em toda parte, em toda parte do mundo, para todo ser humano, isso é a mesma coisa, inclusive para as pessoas ricas e poderosas, inclusive para as mais ricas do mundo. Todos os resultados que nós possuímos, esses resultados vêm de conhecimentos, de crenças, né, que nós temos no nosso subconsciente. Essas crenças que vieram a partir da nossa experiência de vida desde a infância, principalmente, que é a fase da como é que eu posso dizer? A infância é a fase da construção, né, da formação. É aí onde o indivíduo é moldado e é, né, adaptado, moldado, transformado para viver em um certo ambiente. Então, o ambiente que você vive resulta, né, dessa moldura. E se você quiser viver num ambiente diferente, você simplesmente só precisa é, mudar a tua mentalidade. Então, como eu disse, hoje eu quero falar convosco sobre as leis espirituais do dinheiro. E não tinha como falar sobre as leis espirituais do dinheiro sem fazer essa recapitulação, sem poder fazer essa retrospectiva de como, né, essas crenças e a vida que muitos gostariam de viver, né, elas influenciam tanto a nossa vida e como elas condicionam o nosso estado emocional se nós não nos posicionarmos e não termos uma visão ideal para aquilo. Porque há pessoas hoje que vivem uma certa pressão emocional porque não conseguem alcançar os resultados que gostariam. Pessoas estão emocional destruído porque elas estão buscando coisas que não conseguem alcançar. E a verdade é que tudo aquilo que você não consegue ter, mesmo querendo, significa que você está apegado a isso. O apego, ela reforça a carência emocional. Se você está pegado em alguém, significa que você é carente disso. E essa carência, o que as pessoas não entendem é que tudo que você pensar, você vai sentir. E tudo que você sentir, você vai emitir para o campo vibracional. O campo vibracional é o responsável em trazer os resultados até você. Então, se você já sabe que o campo vibracional, as infinitas possibilidades, é o responsável em trazer os resultados até você, por que não aprender como se comunicar com campos de forma mais efetiva? Então, se o campo se comunica por intermédio das emoções, a única coisa que você precisa saber é qual é a emoção que desperta os resultados que você tem. Se você já sabe que para ter aquilo que você gostaria de ter, gostaria de viver, os resultados que você está caçando, se você já sabe que para ter isso é a emoção de alegria, então seja alegre. Seja alegre que o campo vai te recompensar. Agora, quando você fica apegado ao resultado, desde manhã até a noite pensando naquilo, desde manhã até a noite pensando naquilo, todos os dias, você está a reforçar uma emoção chamada carência. E o que é que o campus vai fazer? O campus vai receber essa informação e ele vai ler. Não, meu pai, essa pessoa está carente disso. Se está carente é porque não tem. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo para que você não tenha aquilo. Porque é desse jeito que você está sentindo. Eu vou explicar de uma forma muito mais resumida. O campo das infinitas possibilidades, na verdade, ele é nosso amigo. Ele está a nosso favor. O que ele quer é que nós sintamos mais, de uma forma ampliada, aquilo que nós queremos. Se você se sentir carente de algo, o campo das infinitas possibilidades vai entender que essa é a emoção que você quer sentir. Então, como um bom amigo, ele vai fazer de tudo para que você sinta mais essa emoção.
só que duplicadas vezes. E ele não tem essa inteligência consciente de pensar, não, será que é isso mesmo que ele quer? Será que não é isso? Não, o campo das infinitas possibilidades não tem isso. Ele simplesmente responde ao que você estiver a sentir. Porque ele quer que você sinta mais disso. Porque é isso que você está mostrando para ele. Você está mostrando para ele que você quer sentir mais. Então ele vai te fazer sentir mais do que você está sentindo de forma ampliada. Só que o que você está sentindo não traz o que você quer. Ele tira de você o que você quer. E é isso que vai acontecer, porque você vai passar a sentir isso de forma ampliada. Então, na manifestação, pulando um pouco para a manifestação, o ideal não é você ficar 24/24 a pensar naquilo que você quer, não. Você precisa tirar horas específicas para mentalizar, verbalizar e agir. Então, se você escolher, não, eu vou mentalizar todos os dias ao dormir e ao acordar. Então, está tudo bem. Ao dormir, você mentaliza. Ao acordar, você mentaliza aquilo que você gostaria de viver amanhã, ok? Mentaliza tudo. Sinta a emoção que aquilo já está realizado. E depois daquele momento, você não precisa mais pensar na tua mentalização. Vai viver a tua vida. Apenas tome cuidado de não fazer coisas que prejudicam a tua emoção. Porque quando você mentaliza sentir aquela emoção de alegria, você vai para a vida real, né, para o trabalho, ter com pessoas, e pode acontecer coisas que vão te sentir, que vão te fazer duvidar do que você está manifestando, ou vão acontecer coisas que vão te fazer ter raiva, essas emoções todas negativas que impedem a tua manifestação. Por isso é que na manifestação, no processo criativo de nova realidade, no processo criativo de infinitas possibilidades, o mais importante, na minha opinião, o que eu considero mais importante, inclusive, não é a visualização. A visualização é o último elemento. O mais importante é você configurar um ambiente ideal para manifestar aquilo. Porque você pode fazer 1000 visualizações, mas se todas as vezes que você faz as visualizações, você vai para lugares que reafirmam aquilo que você é e quer deixar de ser, você não vai manifestar aquilo. Porque imagina, você acordou, visualizou a vida que você quer, mas você está aí, você, depois de visualizar, você vai para lugares em que te fazem sentir todas aquelas emoções negativas. Vamos supor, vamos dar um exemplo muito claro. Vamos supor que você é alcoólatra e você quer deixar de beber. Ok? Então você usa a manifestação para deixar esse vício. Quando você acorda pela manhã e você faz a tua visualização, você começa a se olhar em uma vida totalmente diferente, visualizando as coisas que você quer visualizar, quer viver, totalmente liberto do alcoolismo, né? Você fez essa visualização durante a manhã, assim que você acordou, e você se sentiu bem, feliz. A partir daquele momento você sai e vai ter com amigos que te incentivam a beber. E você chega e começa a beber de novo. A tua manifestação não está a fazer sentido naquele momento. Você está a quê? A quebrar ele. Você está a bloquear essa manifestação. Porque você está a fazer o contrário daquilo que você está desejando. Então, se você não configurar o ambiente ideal para poder manifestar, não importa quantas vezes você visualize, essa manifestação não chega. Por que ela não chega? Porque todas as vezes que você manifesta, você bloqueia ela. Então, a coisa mais importante a que eu considero não é a visualização, é o ambiente. Se você visualizar no ambiente errado, você não consegue aquilo. Se você praticar a visualização da manifestação no ambiente errado para manifestar o que você quer, você não manifesta aquilo, porque o ambiente vai bloquear a energia daquela manifestação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é exatamente determinar o ambiente. Olha, esse ambiente não me ajuda a alcançar o que eu quero. Essas pessoas não me ajudam a ter o que eu quero. Então você começa a reorganizar a tua rota, a tua rotina, as pessoas com quem você interage e tudo isso, e você passa a criar um ambiente mais favorável para aquilo que você quer. Depois de você sair do ambiente
que te faz viver o que você não quer e passa a viver, a frequentar um ambiente que reafirma aquilo que você quer viver, então você agora usa a visualização para acelerar o processo. Mediante essa condição, você já está muito à frente de alcançar resultados com isso. Agora, o próximo passo seria o desapego. Primeiro passo é organizar o ambiente. Segundo passo, utilizar visualização, verbalização, né? Verbalização é pelas palavras, visualização é pela visualização. Você pode usar os dois, ou um deles, depende de você. E o terceiro passo é o desapego. O desapego é o liberar. Na verdade, o desapego é o botão que dá ordem para o universo. O que acontece? Se você é alguém que quando pratica a verbalização ou a visualização, ou quando deseja algo, você fica o tempo todo pensando naquilo, aquilo não vai vir até você. Não tem como. Você tem que entender que no processo da manifestação, cada um tem a sua responsabilidade. A tua responsabilidade é dar. Você só dá. Vou dar um exemplo muito rápido. Vamos supor que você é agricultor, ok? Você tem uma terra, uma fazenda, nesse caso. Você semeia, nesse caso, você tem um pomar, você semeia frutas, né? Imaginemos uma coisa. Você pega a semente de uma maçã e põe no solo. Você põe no solo. Será que você tem o poder ou a capacidade de determinar que essa maçã, que essa árvore vai crescer no dia tal, às horas tal, no minuto tal, no segundo tal? Será que você tem o poder de dizer? Me responda nos comentários. Você tem o poder de dizer que não? Olha, eu estou pondo essa semente de maçã, amanhã às 15 horas, isso tem que crescer já. Vocês têm esse poder? Não. Eu acredito que não. Se tem alguém que tem esse poder, pode dizer aí nos comentários, mas eu não acho que tenha, né? Eu acho que ninguém tem, nenhum dos humanos aqui hoje, nenhum dos humanos tem o poder de determinar quando uma semente vai brotar, quando uma árvore tem que dar frutos. Não, essa não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é apenas colocar a semente no solo. Essa é a nossa responsabilidade, colocar a semente no solo. Depois de colocar a semente no solo, não faz sentido nenhum você ficar pensando na semente desde manhã até a noite. Por que você tem que pensar na semente desde manhã até a noite se você já colocou a semente no solo? A partir daí, o processo é totalmente natural. O processo é totalmente natural e não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Foi Deus que construiu essa coisa toda. Foi Ele que pôs as leis da semeadura, da colheita, ação e reação, mentalismo, todas essas leis, dualismo, tudo isso foi Deus quem construiu. O universo, tudo que é natural, está adaptado, está orientado para reagir de acordo a essas leis. Se você conhecer as leis que regem o universo, você não precisará se preocupar se vai acontecer ou não. Você só precisa fazer a tua parte. E a nossa parte como ser humano, a única coisa que nós temos que fazer é dar. Como agricultor, o que você tem que fazer é dar a semente no solo. A terra está ali, preparada para poder produzir, fértil. A única coisa que você precisa fazer é pegar na semente e colocar nela. Se você pegar a semente e colocar no solo, essa terra, ao seu tempo, presta atenção, ao seu tempo, não no teu tempo, não acontece no nosso tempo, acontece no tempo da própria natureza, ou podemos dizer no tempo de Deus, se assim preferirem. Então, quando você põe a semente no solo, ao seu tempo, esse solo vai fazer essa semente brotar e a árvore vai crescer. Então, se não faz sentido você
ficar a pensar desde manhã até a noite na semente que você plantou, por que que você tem que ficar obcecado, pensativo o tempo todo na manifestação que você está a fazer? Na vida que você deseja, nos resultados que você quer possuir? Também não faz sentido. Quando você faz a prática da visualização, você está a plantar, você está a dar, isso é uma semente cerebral. O nosso cérebro é a terra. E a nossa imaginação, as nossas ideias são a semente, você está a colocar isso. Porque o subconsciente, uma vez que ele recebe o comando do consciente, basta ele aceitar, aquilo roda no teu programa. E a capacidade de manifestar é exatamente o ato de fazer o subconsciente nos ouvir. E ele vai nos ouvir de acordo com a emoção que nós sentimos. Se você quer manifestar algo e a emoção que você sente de carência, o subconsciente vai entender carência e vai trazer mais carência para você mediante a comunicação com o universo. Então, se você quer trazer a realidade até você, você precisa se libertar do apego emocional por esse resultado. Você precisa entender que no processo manifestivo, no processo produtivo, no processo da criação, cada um tem a sua responsabilidade. E nós, como humanos, a nossa única responsabilidade nisso é dar. É a nossa única responsabilidade, dar. E está escrito, é bíblico, dai e ser-vos-á dado. Uma medida recalcada e sacudida. Então, se nós entendermos que o nosso papel é simplesmente dar, não faz sentido nós ficamos presos naquilo. Nós ficamos presos no resultado. Faça o que você tem que fazer e o universo fará o que lhe concede. Agora, se você ficar retido no pensamento, não, como é que isso vai acontecer, quando vai acontecer, querer controlar o resultado, isso vai fazer com que o próprio resultado não venha até você. Então, a maioria das pessoas vive de forma automática, correndo atrás de dinheiro como se ele fosse algo que se conquista fora de si. Né? As pessoas têm essa percepção que dinheiro é algo que se conquista fora de si, algo que depende da sorte, oportunidades extremas ou do esforço físico diário. Mas a verdade é que não é nada disso. E é uma verdade dura, mas porém simples. E a questão é que dinheiro é energia. E isso é algo que as pessoas não entendem, as pessoas não têm a compreensão que dinheiro é energia. A nossa energia é que traz o dinheiro. O dinheiro não é o papel que nós achamos que é. Esse papel que nós usamos para comprar coisas não é o dinheiro. Isso é apenas um meio pelo qual nós usamos para trocar riquezas. Mas ele não é o dinheiro de fato. O dinheiro não é isso. O dinheiro é uma energia de troca. Nós usamos a nossa energia para construir riqueza. E isso é que é dinheiro. Porque imagina só, você usa esse papel que você chama de dinheiro para comprar coisas de alguém. Certo? Se essa pessoa, vamos supor que você está no mundo, ok? Você tem muito dinheiro mesmo. Você tem muito dinheiro. Quando falo muito dinheiro, estou querendo dizer esses papéis que nós usamos, essas notas de papéis que nós usamos como para exemplificar o dinheiro. Mas nós já sabemos que o dinheiro não é isso, certo? Então, você tem muito dinheiro, muitas dessas notas, e onde você vive tem, assim, fazendeiros, pessoas que cultivam, criam gados e todas essas outras coisas naturais. E você com tanto dinheiro, você vai para comprar os gados das pessoas, vai para comprar as frutas, todas essas coisas. Imagina comigo, se ninguém quiser te vender essas coisas, que poder tem esse dinheiro?
Imagina que você vai comprar algo em algum lugar, em alguém hipotético, e essa pessoa não queira te vender. Você consegue entender que aquilo que nós chamamos de papel, que nós chamamos inclusive de dinheiro, não é nem sequer a riqueza, de fato, não é a riqueza. Então, o dinheiro é uma energia de troca. Quando nós estamos nos relacionando com o dinheiro, na verdade nós estamos nos relacionando com a nossa energia. E tudo isso está escrito no meu livro, ok? Podem adquirir aí o meu livro, está no comentário fixado, o link do meu livro. Para lembrar aqueles que estão chegando agora, nós estamos aqui a falar sobre a lei espiritual do dinheiro, uma resenha, um resumo do que está escrito no meu livro, ok? Para quem ainda não adquiriu, pode adquirir ali, sinta-se à vontade. Se não, também não tem problema, pode só aqui me ouvir e aprender aqui mesmo também, ok? Então, o que acontece? Se o dinheiro é uma energia de troca e você quer dinheiro, o que você precisa aprender é como se relacionar com a tua própria energia. Se o dinheiro é a tua energia e você quer dinheiro, o que você precisa fazer é entender qual é a emoção que você está sentindo. Quando você começar a ter o controle das tuas emoções, quando você começar a ter o domínio das tuas emoções, quando você começar a orientar as tuas emoções para onde você quer que elas vão, a tua relação com o dinheiro vai melhorar. Porque o dinheiro é isso. É a energia. A tua energia é que traz o dinheiro até você. Agora, como cuidar dessa energia? É o que nós vamos aprender aqui. É o que eu ensino aqui no meu livro. Ok? Então, dinheiro é manifestação de quem você é por dentro, de como você se percebe, de como você emite sua própria frequência energética para o universo, e é justamente isso que a grande maioria das pessoas não entende. Quando você nasce, olha nisso, quando você nasce, você já vem com merecimento. A abundância é seu direito natural. Então não existe nenhum ser humano que nasce pobre, que nasce não sem merecer. Nós naturalmente somos ricos, porque a natureza é rica e nós somos seres naturais. Outro erro que as pessoas cometem é pensar que a humanidade, ou o homem, o ser humano, e a natureza estão separados. E isso é uma burla mentirosa. Nós somos a natureza e a natureza é nós. Estamos todos conectados. E essa perspectiva que o ser humano tem de pensar que está separado da natureza faz cometer erros que não cometeria se entendesse que, na verdade, a natureza é ele e ele é a natureza. Ou seja, as mesmas leis que regem o universo, que funcionam na natureza, funcionam com ele também. Porque ele é um com a natureza. Então, a abundância é o nosso direito natural. Mas desde cedo somos programados a acreditar em limitações de que o dinheiro é difícil de ganhar. Olha, não mereço mais do que isso.
Quem tem muito dinheiro é ganancioso ou desonesto. Todas essas coisas nós fomos aprendendo desde criança. Começamos a ouvir, as pessoas começaram a falar para nós que o dinheiro é difícil de ganhar, não merecemos mais do que isso, quem tem muito dinheiro é ganancioso ou desonesto. E essas coisas foram entrando no nosso cérebro e o nosso cérebro ficou tão acostumado com isso que criou raízes. O que acontece? Eu vou explicar aqui para vocês. Nós, seres humanos, quanto criança, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro consciente, ele está desativado. E não é desativado como tipo alguém foi lá e desativou. Ou seja, ele não está desenvolvido. O cérebro, o córtex pré-frontal, que é o cérebro que analisa as informações nas crianças, ela não está desenvolvida. Então, a criança está em ondas delta, teta e alfa. Essas ondas são as ondas da hipnose. Então, essas ondas da hipnose permitem com que o cérebro subconsciente da criança esteja aberto e ativo 24 horas por dia. O que significa que na criança, tudo que você fala para ela, tudo que ela vê, tudo que ela ouve, vai direito para o subconsciente, não passa para o filtro do consciente. O que é o filtro do consciente? O filtro do consciente é a parte do cérebro que analisa as informações e determina qual é a válida e qual é a não válida. Esse filtro nos ajuda a não acreditar em tudo que nós vemos e ouvimos. Só que as crianças não têm esse filtro desenvolvido, não têm esse consciente, esse córtex pré-frontal desenvolvido. O córtex pré-frontal nas crianças, ela não está desenvolvida, não tem o potencial que tem no adulto. Então, tudo que a criança ouve, vê, tudo que lhe é ensinado, ela acredita de imediato, sem questionar nada. Então, quando você começa a ouvir, o dinheiro é difícil de ganhar, não mereço mais do que isso, você começa a acreditar naquilo enquanto criança, porque aquilo passa diretamente para o teu subconsciente. O teu subconsciente recebe aquilo de forma direta e o que acontece? O subconsciente, chamado cérebro do corpo, ele está em comunicação, está conectado com o corpo. E tudo que entra nele, o corpo recebe e passa a executar. E se o corpo recebe é porque o universo recebe o mesmo, porque a única forma de se comunicar com o universo é pelas emoções. E a única forma de se comunicar com o subconsciente é pelas emoções. Então, emoções atraem emoções que atraem resultados. Então, você começa a crescer com esses pensamentos que dinheiro é difícil de ganhar. Não mereço mais do que isso. Quem tem muito dinheiro é ganancioso. E essas coisas se tornam as tuas crenças. E você, quando se torna adulto, você não é nada mais do que uma extensão da criança que você foi. A diferença de você adulto e você criança é que aquilo que você era na criança, você duas a três vezes mais na vida adulta. Por isso é que se diz, não tem como julgar uma criança, um adulto, né? Desculpa, não tem como julgar um adulto sem conhecer a criança que ele foi. Primeiro temos que conhecer a criança que essa pessoa foi para poder julgar. Porque às vezes nós falamos, não, ele é assim, ele é assado, ele é cozido, ele age assim. Tudo isso que essa pessoa faz tem a ver com o como ele foi educado na infância. O que ele viveu, o que ele ouviu, o que lhe foi ensinado e no que ele acredita. E tudo isso aconteceu na infância. Então, você hoje não consegue passar do salário de 20 mil reais, 20 mil dólares ou 50 dólares. Você não consegue passar desse salário. Não é que tem alguma coisa com as tuas habilidades. Você continua sendo um profissional excelente.
Só que você não acredita que você merece ganhar mais do que isso. Você não acredita que você pode ganhar mais do que isso. Você não acredita que é isso que você nasceu para ser. Que você pode ganhar mais de 50 reais, que você pode inclusive ganhar 50 mil, 100 mil dólares. Você não acredita nisso? Por que, que você não acredita nisso? Se outras pessoas estão ganhando milhões por hora, por que, que você não pode ganhar 50 mil? É porque não existe na tua cabeça um arquivo mental que confirma que você pode ganhar isso, porque você não aprendeu isso na tua infância. Ninguém na tua infância te ensinou que você é capaz de ganhar 50 mil. Apenas te ensinaram que você só pode ganhar 50 dólares. 50 reais, se assim preferir. Você aprendeu que você tinha que ganhar tão pouco porque quem ganha muito dinheiro é desonesto. Você aprendeu isso na tua infância. Você aprendeu que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar muito, porque dinheiro é difícil de ganhar. Por isso é que você trabalha em 3 trabalhos tipo o pai do Cris. Você acorda de manhã às 5, só volta às 22 horas em casa. Nem tem tempo para a família, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para os filhos, nem tem tempo para você mesmo. Porque você está desde de manhã até a noite, o tempo todo, a caçar alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Porque nisso que você acredita, é isso que te ensinaram, que o dinheiro se ganha desse jeito. Só que isso está errado. Isso está extremamente errado. E eu ensino aqui no meu livro todas essas coisas. Inclusive tem exercícios para cada capítulo, para você poder condicionar, alterar esses arquivos mentais sobre o dinheiro. Eu também já sofri muito sobre isso. Também tinha esses arquivos mentais. Na verdade, você nunca para de recondicionar o teu cérebro, porque nós temos infinitos bloqueios em várias áreas da vida. E eu acredito que a nossa principal missão de vida é ressignificar todas as crenças do passado que nós temos, que nos foi imposto. E essa é a boa notícia, é que tem como você mudar isso. Tem como você começar a fazer coisas para alterar esses princípios, para alterar essas crenças que você aprendeu sobre dinheiro. Tem como você fazer exercícios de recondicionamento mental para alterar isso e começar a viver aquilo que você de fato gostaria de viver, a ganhar o valor que você gostaria de ganhar. Não está errado em você querer isso. O que está errado é você achar que a tua vida depende disso. Então, essas palavras e crenças infiltram na nossa mente, na nossa alma, na nossa energia e se tornam barreiras invisíveis que impedem a abundância de fluir. Essas barreiras são como correntes sutis que seguram sua energia, bloqueiam sua coragem e limitam o valor de você, o valor que você, nesse caso, consegue oferecer ao mundo. Mas a boa notícia é o seguinte: essas correntes podem ser quebradas. É o que eu estava trazendo aqui para vocês. E é exatamente isso que você vai aprender com o meu livro. É exatamente isso que o meu livro ensina. É nisso que eu me dediquei a ensinar. E eu também vou estar aqui explicando para vocês, ok? Não tem problema nenhum. Quem quiser adquirir o livro para ter mais profundidade,
O livro está na descrição, né? Ou na descrição e no comentário fixado. Por adquirir para ter mais profundidade, são 127 páginas. Logicamente, não poderemos falar aqui 127 páginas, mas eu vou fazendo um resumo e vocês vão perceber melhor sobre isso, ok? Então, você precisa entender que a relação que você tem com o dinheiro é a relação que você tem com a vida. Olha, preste atenção nessa afirmação. Você precisa entender que a relação que você tem com o dinheiro é a relação que você tem com a vida. Por que que a relação que você tem com o dinheiro é a mesma relação que você tem com a vida? Porque a nossa energia, sem rodeio, falando de forma direita, a nossa energia é a nossa vida. E o dinheiro é exatamente isso. O dinheiro é a nossa energia. Então, se você quer conseguir mais dinheiro, você precisa cuidar da tua energia. Se você elevar a tua energia a um nível de frequência maior, superior a que você está vibrando, você vai alcançar ou atrair quantidades maiores de dinheiro. Você terá resultados melhores e maiores do que você tem, porque você elevou a tua energia a um outro nível. Se você se sente indigno de receber, inseguro, com medo de gastar ou de investir, ou se acredita que precisa lutar ou se sacrificar para conseguir qualquer coisa, você está vivendo uma vida limitada. Você está operando no modo de sobrevivência, reagindo às circunstâncias externas quando você leva. Reagindo às circunstâncias externas, na verdade, em vez de criar a sua própria realidade. É isso aí, não em elevar a sua consciência. Mas quando você muda a percepção, quando você eleva a sua consciência, quando você entende que dinheiro é energia, tudo muda. O dinheiro deixa de ser problema e passa a ser ferramenta. Passa a ser consequência natural da energia que você emite. Então, existem níveis de riqueza. E cada nível exige não apenas ação, mas consciência, energia e valor. O primeiro nível de riqueza é o esforço físico. Aqui as pessoas ganham dinheiro trocando tempo por trabalho, utilizando seus músculos, sua força, sua presença física para ganhar dinheiro. É onde a maior parte da população ainda se encontra nesse caso, porque fomos condicionados desde a escola a trabalhar para os outros, a depender de salário mínimo, a acreditar que essa é a medida do sucesso. Vocês não têm noção o quanto de conhecimento profundo tem esse livro. E eu não estou aqui só fazendo marketing, ok? Você pode adquirir ou não. Você pode só ficar nessa live, só nessa live, me ouvir e prestar atenção no que estou falando e você já vai sair daqui com uma cabeça totalmente transformada. Você pode não adquirir o livro nem nada, só ficar nessa live, prestar atenção no que estou a falar e aplicar se quiser. Só de ficar nessa live a tua cabeça já vai sair daqui totalmente diferente. Então apenas fique nessa live e me ouve. Se você nunca adquiriu o livro, sinta-se à vontade. Só fica nessa live e me ouve. O segundo nível é a unificação, onde você aprende a utilizar habilidades de gestão.
liderança e coordenação. É o nível de quem comanda equipes, departamentos, empresas menores e começa a perceber que seu impacto é maior quando você organiza, guia e direciona outros. Sem querer, querendo, e isso já começa a falar sobre investimento, inclusive. Aqui o dinheiro deixa de aprender apenas do esforço físico, ou melhor, o dinheiro nesse nível deixa de depender apenas do esforço físico e passa a depender do valor que você consegue criar ao influenciar e orientar resultados. O terceiro nível é o nível da comunicação. Nesse estágio, você percebe que palavras, ideias e emoções têm poder. Vendedores, advogados, atores, pessoas que conseguem gerar impacto emocional ou persuadir outras estão nesse nível. O dinheiro começa a se manifestar porque você consegue tocar pessoas. Olha, por que o dinheiro vem mais rápido quando nós começamos a nos envolver com pessoas? Porque as pessoas são o nosso oposto, ou melhor, são o nosso semelhante. A nossa energia. Tem um autor que eu gosto muito, já esqueci o nome dele, mas ele fala, tem uma frase que ele usa. Vender ou o ato de alcançar sucesso é o ato de despertar a própria energia. Você não consegue vender, não consegue ter sucesso, não consegue ganhar dinheiro se você não despertar a tua energia. Porque é a tua energia que vai atrair as pessoas certas que vão trazer dinheiro para você. O dinheiro começa a se manifestar porque você consegue tocar pessoas, transmitir valor, gerar transformação. A energia flui através da influência e você passa a perceber que seu poder de criar riqueza está diretamente ligado à sua capacidade de expressar de forma impactante. O quarto nível, o mais elevado, é o nível da imaginação. E é aqui que eu estava falando no princípio, pessoal. É aqui que a verdadeira abundância se manifesta. Porque você começa a usar sua mente como ferramenta criativa, estratégica e ilimitada. Empreendedores e investidores, visionários, criadores de negócios e inovadores estão nesse nível, ok? Eles percebem que riqueza não é limitada pelo tempo, esforço ou recursos, mas pela capacidade de imaginar, criar, influenciar e conectar ideias com oportunidades. A mente se torna o canal mais poderoso de manifestação, porque tudo que você cria na mente, energizada com intenção, se materializa no mundo exterior. Mas atenção, entender esses níveis não é apenas sobre estratégia ou técnica. O que realmente importa é energia, consciência e coragem. Você pode ter ideias brilhantes, capacidade de liderança ou habilidade de comunicação, mas se estiver preso a crenças limitantes, medos e inseguranças, a abundância não se manifesta. Conseguiram entender isso? Eu vou repetir essa parte para vocês que possam perceber. Você pode ter ideias brilhantes, capacidades de liderança, ou habilidades de comunicação, mas se estiver preso a crenças limitantes, ouve, crenças limitantes, são crenças que limitam as possibilidades de ganhar dinheiro.
medo e inseguranças, a abundância não se manifesta. Então você começa a perceber que o que atrapalha a abundância de fluir até você não tem nada a ver com as tuas habilidades, o teu profissionalismo, o teu trabalho ou o que você esteja fazendo. Está, tem tudo a ver com a tua mente. É a tua mente, pessoal. A tua mente é o único responsável pela quantidade de dinheiro que você está ganhando, pela quantidade de dinheiro que você não está ganhando. É responsável pelos resultados que você tem, pela vida que você vive, pelas coisas que você quer e não tem, pelas tudo. O fundamento de tudo isso é a tua mente. E como a tua mente faz isso? A tua mente faz isso de acordo com as crenças limitantes que ela possui. E essas crenças limitantes são todas as informações que você aprendeu enquanto criança com todos aqueles que te educaram. Teus pais, irmãos mais velhos, tias, avós, parentes, vizinhos, pastores ou padres, políticos, policiais, governadores ou governo em si, professores, principalmente no jardim da infância, sei lá mais quando da iniciação, todas essas pessoas contribuíram massiva e ativa como passivamente para você possuir todos os arquivos mentais relacionados a dinheiro, a vida, negócio, desenvolvimento, riqueza, pobreza, que você possui na tua mente. E essas informações estão a fazer você viver a vida que você vive. E essas mesmas informações estão a fazer você ganhar o salário que você ganha, ter o dinheiro que você tem, estão a fazer você ter o trabalho que você tem. Todas essas informações reorganizaram a tua cabeça, estruturaram a tua mentalidade para você ter a energia que você tem e viver a mesma vida que você vive. O dinheiro é reflexo direto do estado do seu ser. Ele responde à frequência da sua energia, ao valor que você acredita que merece, à clareza da sua visão e a coragem que você tem de agir apesar do medo. O dinheiro, ele é espiritual. Parece estranho para muita gente ouvir isso, mas é a pura verdade, ok? O dinheiro é energia. Energia é emoção. Emoção é movimento. Portanto, quando você entende o dinheiro como espiritual, você entende que ele é consequência daquilo que você sente, pensa e transmite ao teu redor, ao campus. Cada bloqueio interno, cada medo, cada dúvida é como uma barreira invisível que impede a energia do dinheiro de fluir através e por causa de você. Cada pensamento de escassez, cada crença de indignação, né? Cada atitude de apego ou resistência fecha canais que poderiam estar abertos para você perceber riqueza ilimitada. A abundância, a abundância não é externa, ok? E essa é uma coisa que as pessoas não entendem. A abundância não é externa. Ela não está fora, esperando que você a encontre. Ela está dentro de você. A abundância, pessoal, é natural. Eu quero que vocês percebam isso de uma vez por todas. A abundância é natural. Tudo que é natural, nós seres humanos já nascemos com direito disso. E não é que nós nascemos com direito disso como alguém vai vir, vai nos entregar. Não, nós nascemos com direito disso porque isso nasce dentro de nós.
Isso nasce lá, aqui dentro de nós, na flor da nossa pele. Só que quando nós crescemos, as pessoas tiram isso de nós, não tirar tipo de por fora, não. Eles fazem com que essa coisa toda, essa abundância, essa toda prosperidade que nós, esse merecimento que nós nascemos com ele, se esconda lá no profundo, por causa dessas crenças limitantes. Essa abundância que nós tanto queremos, ela está dentro de nós, esperando que nós desbloqueemos esses arquivos mentais e ela passa a transparecer. E desbloquear significa trabalhar internamente. Trabalhar a sua energia. Significa olhar para as suas crenças, confrontar suas emoções, assumir responsabilidade pelo seu valor, dissolver medos e abrir-se para receber. Significa perceber que dinheiro não é sujo, não é errado, não é algo para temer. Dinheiro é ferramenta, é energia, é consequência natural da sua habilidade de gerar valor e manifestar suas ideias no mundo. E aqui está a sacada mais profunda. A abundância é um fluxo. O dinheiro precisa circular. Acumular dinheiro por medo, guardar dinheiro por insegurança, controlar obsessivamente cada centavo, isso bloqueia a energia, fecha o fluxo e cria escassez. O verdadeiro mestre da abundância entende que entregar, compartilhar e criar valor é o que multiplica a riqueza. Cada vez que você coloca sua energia em movimento com intenção, cada vez que você cria impacto, cada vez que você libera apego e confia, o fluxo se intensifica, se expande e se manifesta de forma que você nem imaginava. Então, muita gente não percebe que o medo de perder, a ansiedade de pagar contas ou a culpa de receber dinheiro estão ligados a experiências passadas, programação familiar ou crenças inconscientes. Mas quando você começa a trabalhar conscientemente sua energia, quando você começa a trabalhar a sua energia dentro de você, a se abrir para a abundância, a perceber que o dinheiro é apenas um canal e que Deus ou o universo é a fonte infinita, você começa a desbloquear possibilidades infinitas. Canais que antes estavam fechados se abrem, oportunidades surgem e você passa a viver em um estado de prosperidade natural, porque é isso que nós somos. Nós somos a prosperidade natural. A própria prosperidade é extremamente natural e ela faz parte de nós. A relação que você tem com o dinheiro reflete a relação que você tem consigo mesmo. Se você se relacionar bem com você mesmo, não tem como o dinheiro não vir até você. Se você se sente indigno, não confia na sua própria capacidade ou acredita que riqueza é algo que pertence apenas a outros, a energia da abundância não flui de você. Ela fica retida dentro de você, mas ela está lá. Você só precisa começar a agir do jeito certo. Agora, quando você assume sua grandeza, reconhece seu valor, alinha coragem com a ação e cria impacto, você passa a vibrar na frequência da riqueza. E nessa frequência, o dinheiro deixa de ser esforço e se torna consequência natural. E não é apenas sobre ganhar mais, é sobre criar maestria na manifestação. É sobre se tornar consciente de que você pode criar riqueza limitada, que cada oportunidade é um reflexo da sua energia e que cada perda, cada desafio, cada rejeição é apenas um
redirecionamento para algo maior. É sobre integrar coragem, valor, consciência, fluxo e criatividade em um único movimento de vida. É sobre se tornar o mestre da própria realidade. Pessoal, eu quero que vocês compreendam bem o que estou falando, ok? No meu livro, você aprende tudo isso. E como eu disse, se você não quiser adquirir, você pode simplesmente estar aqui e me ouvir com atenção, que você já vai sair daqui com um cérebro muito transformado. Ok? O meu objetivo é fazer apenas um resumo deste livro. Na verdade, nós só estamos a fazer um resumo da própria introdução. Isso aqui ainda é só a introdução do livro. E claro, né, eu vou disponibilizar o meu livro para o meu grupo do WhatsApp. Já devia ter feito isso antes, mas pronto. Vou disponibilizar lá. Então, quem estiver aqui me assistindo, que faz parte do meu grupo do WhatsApp, não precisa se preocupar que eu, depois de terminar essa live, vou disponibilizar o livro no grupo e vocês poderão ler e aprender sobre isso. E quem tiver dúvidas poderá questionar lá, porque mesmo o grupo é para isso. É uma comunidade de manifestação para poder tirar dúvidas e interagir. Então, não, quem estiver me assistindo, não se preocupe que eu vou disponibilizar lá o livro, ok? Então, entender essas coisas, né, vai te fazer ter uma energia diferente. E você precisa ter essa mentalidade, essa consciência de que o dinheiro ele não está distante de você. Essa riqueza toda que você gostaria de possuir, ele está bem dentro de você. Você só precisa melhorar o relacionamento contigo mesmo. Você precisa começar a cuidar da tua energia. Você precisa começar a ressignificar esses bloqueios. Isso vai te fazer você melhorar a tua condição e isso, consequentemente, vai te fazer você atingir grandes resultados. Então, eu vou abrir esse momento aqui para dúvidas. Quem tiver alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, esse é o momento ideal para fazer as perguntas. Ok? O momento está aberto agora para perguntas. Sintam-se à vontade em perguntar. E para quem faz parte do meu grupo de manifestação, agora mesmo estou disponibilizando o livro. Agora mesmo, farei isso agora mesmo, ok? Para não ter que me esquecer. Depois de terminar a live, vou me meter em outras atividades e para não ter que esquecer antes mesmo de terminar, vou disponibilizar aqui para vocês, ok? Então, quem estiver aqui no meu grupo, fica descansado. Poderá ter acesso ao livro e poderá ler, estudar. Olha, esse livro não é para ler. Não é para ler. Se você deseja ler este livro, eu te aconselho a procurar uma outra coisa para ler. Esse livro é mesmo para quem quer estudar. Okay? Por quê? Por que eu digo estudar e não ler? Porque ler, você lê e só e fica aí. Você leu e acabou. Estudar, você lê, entende, aprende e pratica.
E esse livro são 127 páginas. Não é para você ler de uma vez. Por quê? Porque tem exercícios. Em cada tema ou subtemas tem aí exercícios que você precisa praticar em um período de tempo para depois voltar e ler um outro tema, para você voltar e começar a ler um outro subtema, alguma coisa assim, um capítulo. Então tem sempre exercícios. Esses exercícios são os exercícios que vão te ajudar a recondicionar os teus arquivos mentais, a direcionar a tua energia para poder destravar essa coisa que está aí destravada, ok? Então, quem tiver perguntas, por favor, sinta-se à vontade. Estarei respondendo aqui vocês. E Ana Paula. Sim, sim, Ana Paula. Olha, é possível sim subir a nossa energia. E para você compreender, a nossa energia, elas vibram em uma certa frequência, ok? Essa frequência vibracional, ela carrega uma informação, né? E essa informação determina o nível da frequência. Então, se você, por exemplo, está querendo ter alguma coisa e você não consegue isso, significa que você está a vibrar num nível abaixo disso. Então, como nós podemos melhorar a nossa energia? Como nós podemos subir a nossa energia? Mudando os nossos arquivos mentais. Por quê? Porque essa energia que nós sentimos, ela carrega uma frequência, como eu disse. Só que essa frequência vibracional é a nossa informação mental. É o nosso arquivo mental. É aquilo que nós chamamos de mentalidade. Então, se você conseguir mudar a tua mentalidade, que é por intermédio da mudança, do recondicionamento dos teus arquivos mentais, que foi aprendendo ao longo da infância, se você conseguir mudar a forma como você pensa, ou como você aprendeu a pensar do passado, você muda a tua frequência e muda a tua energia. Então, o ato de poder mudar ou elevar a energia é o ato de recondicionar a tua mente ou programar a tua mente por intermédio ao meio que eu já falei. E Ana Paula, eu lembro de você, você tá no, você é a única membra do canal. E para quem também quiser pode se tornar membro aqui no canal, ok? Só acertar aí o botão de membro se tornar membro porque tem benefícios. E a Ana Paula é membro do canal, também faz parte do meu grupo. Então, terá acesso ao meu livro. Estou disponibilizando agora o livro no grupo. Ana Paula, não se preocupa, poderás ler o livro e praticar os exercícios que lá tem para poder melhorar isso, ok? E quando eu digo praticar, é mesmo praticar, né? Lembram que a repetição é a chave do sucesso. E isso é em todas as áreas da vida, inclusive na reprogramação mental é a mesma coisa. Se você não repete todos os dias até chegar naquilo, você não consegue alcançar isso. Então, se alguma coisa não deu certo para você, porque você não repetiu o número de vezes que era necessário repetir para você alcançar aquilo. Então, a repetição é a chave do processo. Eu vou disponibilizar o livro, Ana Paula, você vai ler, fazer os exercícios conforme está orientado e você vai conseguir destravar isso, ok? Para quem tiver mais perguntas, podem fazer. Abrir espaço mesmo para perguntas.
Ok. Está feito. Está feito. O livro foi publicado agora no grupo. Para quem quiser fazer parte do grupo, tá? O link está na descrição. Sinta-se à vontade também. Para quem quiser adquirir o livro, o link está aí no comentário afixado. E foi muito bom estar convosco hoje. Foi muito bom mesmo. Estou muito feliz por estar convosco. Sempre gosto muito de estar aqui com vocês. É uma honra para mim. E eu amo, né, muito por vocês me acompanharem. Eu amo muito por vocês me acompanharem. Obrigado eu, Ana Paula. Muito obrigado por me acompanhar, por estar sempre aqui, acompanhar o meu trabalho, me ouvindo. É, nem todos têm a mesma paciência, né? Há pessoas que de fato querem mudar, mas não têm essa força para fazer isso. Então, é de agradecer e é muito apreciável quando alguém quer mudar e está sempre disponível para fazer e tentar, não tentar, né? Fazer tudo que for necessário de forma legal, né? Bondosa, é claro, para alcançar isso. E eu aprecio isso em você, Ana Paula, e outros seguidores também aqui do canal, né? Se calhar estão mesmo assistindo essa live, só não se identificam.